Shalom, meu irmão, shalom, minha irmã, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência, na nossa série de lideranças e a aula de hoje é como ganhar o respeito das pessoas. Nós estamos aí, falamos na última aula sobre Davi, um personagem da Bíblia, e nós vamos manter esse personagem para a gente entender como nós conseguimos ganhar o respeito das pessoas, tá bom? Então, antes da gente iniciar essa aula aqui, não esqueça de entrar lá no nosso site, enab.com.br, entre em contato conosco, a gente quer conhecer você aí, tá bom? Quer ouvir de você sobre as aulas, o que você está achando, compartilha também nossos vídeos, ajuda a gente aí a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Nós queremos ajudar você a crescer, ministerialmente, mas também precisamos ouvir de vocês aí, o que vocês estão achando e como é que, estamos crescendo aí a cada dia em liderança, tá bom? Então, como ganhar o respeito das pessoas? Nosso estudo de caso, o nosso querido Davi da Bíblia, Então, eu vou ler a frase aqui para a gente poder ter uma base, sobre o texto, tá bom? E a gente vai discorrendo na aula de hoje sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Um líder precisa ganhar o respeito das pessoas. E isso não é uma tarefa simples, tá bom, pessoal? Então, nós sabemos que para ganhar o respeito das pessoas, não é uma tarefa tão fácil, tá bom? Mas existem 6 formas principais pelas quais os líderes conquistam o respeito dos outros, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui, tá bom? Passar sobre as 6. Espero que não fique muito extenso o vídeo, tá bom? Mas a gente vai falar sobre as 6 aqui. A primeira delas é a capacidade natural de liderança. Então, para nós ganharmos o respeito das pessoas, nós temos o primeiro, que é a capacidade natural de liderança. Então, nós sabemos lá que tem o dom de liderança, nós também sabemos que todos nós temos níveis de liderança, isso quer dizer, nós podemos crescer nesses níveis de liderança. Por quê? Porque liderança, ela pode ser recebida do alto como dom, mas também nós podemos ser treinados, e é o que nós estamos fazendo aqui com essas aulas de liderança, tá bom? Nós estamos crescendo em liderança, alcançando lá o nível para a gente chegar mais próximo daquilo que Jesus deseja que nós cheguemos como líder nessa terra, influenciadores. Liderança não tem a ver com posição, com cargos, mas tem a ver com influência, tudo bem? Então, a primeira delas é a capacidade de liderança. A segunda é respeito pelos outros. Eu não posso liderar ninguém sem respeitar primeiro essa pessoa. Isso quer dizer, lembra lá? A pessoa antes de te seguir, ela vai te comprar como líder. Então, antes dela seguir a sua visão, dela seguir as suas ideias, ela vai olhar para você, assim como Jesus olhou para Pedro, e vai identificar a liderança em você. Então, essa é a segunda, A segunda é respeito pelas pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas. Nós não podemos chegar e fazer as pessoas engolir aquilo que a gente quer de qualquer forma. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus ele sempre usou de várias formas, de várias maneiras para conseguir cumprir o seu propósito. Se nós pegarmos a história da mulher samaritana, ali no poço, você vai ver que ele começa com uma frase, começa com uma conversa, a própria mulher dá algumas dicas para ele, conversa sobre religião, para depois ele entrar sobre o reino de Deus. Então, esse é um dos pontos. Então, primeiro ponto, capacidade natural de liderança. Segundo ponto é respeito pelos outros. A terceira é coragem, pessoal. Davi era um líder corajoso. Lembra disso? Ele era um corajoso. Davi matou 10 milhares, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares lá, da frase. Então, coragem, nós temos que ser pioneiros, Líderes geralmente são corajosos, assumem responsabilidades, nunca é aquela velha lei, a lei de Adão, A lei que Adão recebe de Deus, Fala, por que você fez isso? Foi a mulher que tu me desse. Não, o líder, ele tem essa coragem, ele assume, ele bota, a cara dele a tapa, fala, acertei ou errei, enfim, é uma pessoa corajosa. Outra coisa é o sucesso. As pessoas gostam muito de valorizar isso, A que ponto nós chegamos, aonde estamos e que ponto nós chegamos, O sucesso. Mas o sucesso não tem só a ver com finanças, tá bom, pessoal? O sucesso pode ter outras formas aí, de a gente avaliar sucesso. Então nós temos capacidade natural de liderança, respeito, coragem, sucesso e esse aqui eu considero primordial, pessoal, lealdade.
A gente falou sobre isso, né, aqui, quando nós falamos sobre fidelidade e lealdade, né, em honra, tá? Então, existe uma diferença entre fidelidade e lealdade, né? A gente pode depois fazer um vídeo especificamente para falar sobre isso, né? A diferença entre lealdade e fidelidade, mas nós já postamos algo aqui no site sobre isso, tá? Aqui no Instagram sobre isso, sobre lealdade e fidelidade. Então, que sejamos leais, tá bom? Leais aos nossos princípios, leais a Deus, né? Que nós não sejamos aqueles que ferem princípios, né? Ser leal é não ferir princípios, ser leal é você cumprir ali, né? É guardar a sua liderança, é ser uma pessoa íntegra, tá bom? Lealdade é a palavra. E o último é valor agregado a outros, né? Então, para nós termos nível de liderança aí, né, nessas 6 partes, nós temos que entender que nós temos que agregar valor para o outro. Né? Muitas vezes a gente só quer falar das nossas conquistas, né? Não é chato isso? Você chega lá, a pessoa fica, porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu fiz. Não é assim, né? Então a gente não agrega valor a ninguém, né? Então a gente não oferece valor a ninguém, né? Então seja uma pessoa que agregue valor ao outro, pense no outro, né? Então cada vez mais que nós agregarmos valor na vida do outro, né? A gente tem aí esses 6 passos. Então vamos lá? Capacidade natural de liderança, respeito pelos outros, coragem, sucesso, lealdade e valor agregado aos outros, tá bom? Então, ficou um pouquinho extensa essa aula aqui, mas se nós pegarmos esses 6 passos e seguirmos ele direitinho, a gente consegue ter um nível de liderança sobre o nosso grupo, a nossa empresa, o lugar onde Deus nos colocar, tá bom? Então, muito obrigado aí por assistir esse vídeo, tá bom? Pelo seu tempo. Mais uma vez, entre em contato conosco, nós queremos conhecer você, nós queremos fazer você crescer, tá bom? Deus abençoe, até mais.